Vamos lá, João, capítulo 7, eu quero ler com você o versículo 38, que aqui na minha Bíblia diz bem assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Meus amados, eu me lembro que um dia eu preguei em uma igreja que tinha lá umas 1000 pessoas, e eu comecei perguntando assim: quem crê em Jesus aqui? Levante a mão. Parece uma pergunta até boba, né? Tem 1000 pessoas dentro de uma igreja, é no mínimo óbvio que ela creia. E aí todo mundo ergueu a mão. E aí o que chocou os irmãos foi a pergunta seguinte: como que você crê em Jesus? De que forma você crê em Jesus? E eu dei mais uns 30 segundos para os irmãos pensarem. E eu me lembro que uma pastora, que é muito amiga nossa, ficou chocada com aquela pergunta. E até hoje, às vezes que nós conversamos, nos encontramos na rua, e ela lembra daquele dia, e ela lembra dessa pergunta. Ela disse que aquilo chocou ela, porque de fato existem muitas formas de crer em Jesus. E se não fosse relevante a forma de crer em Jesus, se bastasse somente crer, João, o apóstolo amado do Senhor, não teria escrito. Na verdade, quem está falando aqui é Jesus, e João registrou ipsis literis que Jesus disse. E Jesus deixou bem claro, ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O texto explica que esses rios de águas vivas seria a vinda do Espírito Santo posteriormente à sua morte, que aí quando ele fosse direto para o Pai depois da ressurreição, ele mandaria o Espírito. E então aqueles que crescem nele teriam esse Espírito Santo fluindo em si como um rio de águas vivas. Água viva, aquele se remete aqui, é aquele olho d'água, né? Tem gente que fala em água viva, pensa logo naquela água viva do mar. Não, não é água viva do mar, nada a ver. É aquele olho d'água, que às vezes um olho d'água em um lugar gera um rio caudaloso. É uma fonte de água, que você chega num lugar e fica borbulhando aquela água ali, borbulhando, porque vem uma água lá de baixo. E esse borbulhar dessa água viva gera um rio de águas vivas. E Jesus disse que quem cresce nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu já quero começar dizendo o seguinte: que tem muito crente na terra, crente, ou seja, crê no Senhor, foi batizado e tudo mais, mas não flui dele rios de águas vivas. Tem crente que já está se achando morto. Tem crente que fala: gente, olha só, falta o feder, porque eu sei que eu estou morto, não sei que tem alguma coisa errada comigo. Por que eu me sinto vazio? Por que nada acontece comigo? Tem muito cristão assim na terra, se sente vazio, se sente abandonado, se sente órfão, se sente, enfim, à parte do que Deus está fazendo na terra. E por que será, pastor, que tem gente que crê no Senhor e está passando por isso? Porque ela crê no Senhor, mas não como diz a Escritura. E é nessa perspectiva que eu quero refletir com você, que é crer como diz a Escritura. Se não fosse relevante a forma, Jesus teria somente dito assim: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus não disse isso, Beto. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não, ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, dele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí eu quero contar uma experiência rapidinho para você ver que a forma de crer em Cristo muda muita coisa. E aí a gente precisa entender como é que a Escritura aponta o Cristo, como é que a Escritura nos mostra, nos revela Ele, de maneira que eu possa crer corretamente. Então a primeira coisa que eu tenho que te dizer é:
Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, esse Jesus que nós estamos falando dele aqui, a Escritura diz que ele é o Messias, ele é o enviado, o ungido, alguém que veio para nos dar a salvação e redimir o pecador. Eu me lembro que um dia eu trabalhava em determinado órgão do governo e nós éramos em muitas pessoas lá e tinha um major da Polícia Militar que era espírita. Aquele espírita dedicado, aquele espírita que lê muitos livros, uma pessoa muito dedicada naquilo que faz, na sua religião, muito dedicada no seu conhecimento. E nós viajávamos muito, e nós compartilhávamos muito conhecimento. E muitas vezes a gente compartilhava conhecimentos parecidos, porque ele era um espírita dessa linhagem que tem um evangelho segundo Allan Kardec. E aí, como nossas conversas sempre terminavam, na maioria das vezes, em um consenso por uma ética, num consenso de algum princípio que é verdadeiro, alguma coisa assim que era mesmo um ensino bíblico, né, de um comportamento humano, como que tem que ser, de uma coisa correta, de uma coisa moral. Então acho que ele pensava que eu acreditava junto com ele, que a minha mente também era espírita. E aí um dia, depois de muito tempo, eu entro na sala e aquele major está discutindo com outro irmão cristão. Eles estavam numa discussão assim bem ferrenha, os dois. E aí quando ele me viu, ele disse assim: pronto, o Douglas chegou. Agora o Douglas vai poder tirar essa dúvida que nós estamos aqui conversando. Douglas, nós estamos discutindo aqui, eu estou falando para ele aqui, que o Jesus de vocês evangélicos é o mesmo Jesus nosso lá do Espiritismo. Não é que é o mesmo Jesus? O Jesus pregado por Allan Kardec no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Allan Kardec, não é o mesmo Jesus pregado por vocês na igreja evangélica? Eu disse: não, major, não é. Eu preciso dizer para o senhor que não. É que nós nunca chegamos nesse assunto, mas hoje eu vou falar para o senhor. Não é. Agora, não quero entrar em discussões com o senhor. Eu só quero dizer para o senhor que não é o mesmo Jesus. O nosso Jesus é um e o de vocês é um outro Jesus. E ele disse: mas como? Me explique. Eu falei: eu vou apenas fazer uma pergunta, o senhor responde a pergunta e acabou a nossa conversa. Eu não quero discutir isso com o senhor. Tudo bem? Eu respeito da forma como o senhor crê e o senhor vai me respeitar da forma que eu creio. Tudo bem assim? Ele disse: tudo bem. Pergunta: o Jesus de vocês, ele é Senhor de vocês e Salvador de vocês? O senhor crê nele como Salvador? Ou seja, a morte dele na cruz serviu para pagar o seu pecado de uma vez por todas, sem precisar reencarnação, sem precisar pagar promessa, sem precisar sofrer na terra. A morte dele já propicia ao Senhor salvação imediata? Ele disse: não. Eu falei: então é outro Jesus. O nosso Jesus, o Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, ele fez tudo isso para nós, e nós temos uma mente tranquila diante de Deus, que o nosso pecado está cravado na cruz. Eu não preciso nem reencarnar, nem subir escadaria de joelho, eu não preciso pagar promessa, eu não preciso ficar sofrendo na terra, eu não preciso ser andarilho, eu não preciso ser nada, eu só preciso ser quem sou, e eu estou salvo dos meus pecados, liberto por ele. Pronto, eu creio nisto, vivo minha vida sob essa perspectiva, e o Senhor vive a sua sob a sua perspectiva, e não precisamos discutir isso. Tudo bem? E aí ele ficou assim: tudo bem, realmente é uma forma diferente de crer. Falei: então, seu Jesus, o meu Jesus é um, seu Jesus é outro. O meu evangelho é um, e o seu evangelho é outro. Tudo bem? Ele disse: tudo bem, acabou a discussão. Então, querido, sabe o que eu percebo? Que hoje, dentro da igreja, isso aí eu estou falando de alguém que vive fora da igreja. Dentro da igreja, tem gente que crê em Cristo, mas não é como diz a Escritura.
Não é como diz a Escritura. E é claro que eu poderia abrir aqui um leque de coisas, de como diz a Escritura sobre Cristo, mas eu quero trazer apenas essa perspectiva do Messias, do ungido, do enviado, que é Salvador, e a perspectiva do Senhor. Ele é Senhor. Ou seja, Ele manda, Ele governa, é Ele que determina, Ele é Senhor. É assim que a Escritura aponta a Ele. Nas cartas paulinas, nas epístolas, a gente vai ver que Cristo é apresentado como Senhor e Salvador. Ele é Senhor. E tem muito cristão vivendo o seu cristianismo da sua forma, crendo em Cristo à sua forma, da sua maneira, achando que basta crer. E não basta crer, tem que crer como diz a Escritura. E a Escritura aponta para Ele como Senhor. Gosto demais de Isaías dizendo: o governo está em seus ombros. Tem um governo em seus ombros. Ele é Senhor, é Ele quem governa, é Ele quem manda. E tem muito cristão crendo em Jesus, batizando, indo à igreja, trabalhando em ministérios, ajudando em ministérios, vários ministérios, mas que não vive o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Ele não obedece aos mandamentos do seu Senhor. E a coisa mais importante para nós cristãos é observar tudo que Jesus ensinou. Até porque o legado dele, que ele deixou para os seus apóstolos, seus discípulos primeiros, foi esse: ensinar às pessoas tudo que ele tinha mandado. Ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu tenho mandado. Ele manda. E ele ainda diz assim: e assim estarei convosco até o fim dos tempos. E assim como, se a gente ensinar o que Jesus tem mandado, se a gente viver o que Jesus tem mandado, aí quando nós acreditamos no Senhor, como diz a Escritura, não como eu quero, mas como diz a Escritura, aí então, aí vai fluir do meu interior rios de águas vivas. E dentro dessa perspectiva, querido, eu quero dizer para você que tudo na sua vida, você é cristão, você é do Senhor, já confessou Ele como Senhor da sua vida, já batizou? Deixa eu falar para você, tudo na sua vida tem que ser como diz a Escritura. Não é só crer nele. Você é pai, tem que ser um pai como diz a Escritura. Você é marido, tem que ser marido como diz a Escritura. Está lá na 1 Pedro. Você é filho, você tem que ser filho como diz a Escritura. Você é um irmão em Cristo, tem que ser um irmão como diz a Escritura. Você é esposa, tem que ser uma esposa como diz a Escritura. Você é mãe como diz a Escritura. Você é um cidadão na sua cidade, tem que ser um cidadão como diz a Escritura. Você é governante como diz a Escritura. Tudo está aqui. Você é patrão, tem que ser patrão como diz a Escritura. Pasme, está aqui na Escritura. Você é empregado, tem que ser empregado como diz a Escritura. Você é pastor, tem que ser um pastor como diz a Escritura. Você é ovelha, tem que ser ovelha como diz a Escritura. É líder, tem que ser líder como diz a Escritura. Querido, toda a sua vida tem que ser como diz a Escritura. Do seu acordar ao seu deitar, tudo como diz a Escritura. Seu tratamento na rua, seus relacionamentos interpessoais, como diz a Escritura. E você precisa entender que Cristo é Senhor, ou seja, Ele manda. Então quando Ele manda amar inimigo, tem que obedecer, tem que amar o inimigo. Se Ele falar, alguém te chamou para andar 1 milha, vá 2,
tem que obedecer. Se ele diz que se bater na face direita tem que oferecer a outra, obedeça, porque ele é Senhor, senão não faz sentido você ser cristão ou dizer que você é cristão, eu dizer que sou cristão, mas quando alguém me agride eu não dou a minha face a outra pessoa. Não faz sentido. Hoje virou moda os coachings dizerem assim, não sou contra coaching, mas o coaching ensina coisas que a Escritura ensina, que a Escritura não ensina. Ele diz assim, ó, largue os relacionamentos tóxicos. Oxe, se é no relacionamento tóxico que eu, como cristão, preciso ajudar o tóxico. Olha, se afaste de pessoas que te agridem. Você não é obrigado a conviver com quem te agride. É óbvio que não é obrigado. Mas se eu sou de Jesus, eu sou obrigado. Porque ele diz que se alguém bater na minha face direita, eu vou oferecer a outra. Como é que eu vou oferecer outra face se eu me afastei do relacionamento? Se eu me apartei da pessoa que me agride, como ela vai ter oportunidade de me agredir de novo, de bater na minha face de novo, se eu abandonei o relacionamento com ela? Então, vamos ouvir os coaches, vamos, eles têm muita coisa boa para oferecer para a gente, tem ferramentas extraordinárias, mas cuidado! Aquilo que agride a palavra, que faz você mudar esse relacionamento com Cristo, e você deixa de crer nele, como diz a Escritura, não ouça, não obedeça. Por mais famoso que seja, por maioral que seja o nome do pastor, do apóstolo, do coaching, se ele te ensinar algo que agride o que o teu Senhor ensinou, chuta que é laço, foge, porque a palavra de Deus tem que ter toda a autoridade sobre a nossa vida. E aí eu vou entender, porque tem muito cristão que fala, poxa, eu vou para a igreja, eu tenho um pastor, eu sou do ministério tal da igreja, mas eu estou meio assim, meio capengando, meio para baixo. Por que será que não flui rios de águas vivas? Porque ela não crê em Cristo como diz a Escritura. Olha, é muito irmão e muita irmã relativizando as ordens de Cristo. É muito irmão e muita irmã tornando a palavra de Deus um verdadeiro absurdo. Dizem, não, isso aí Jesus falou naquele tempo, não tem nada a ver para hoje. Não, as coisas mudaram, óbvio, nós mudamos, o mundo mudou. Mas a palavra de Deus, ela não muda. E é claro, irmãos, eu estou falando de palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, não de dogmas de igreja, não de dogmas. Quer ver? Vou dar um exemplo para você aqui. Eu hoje estou pregando de gravata, certo? Hoje eu quis vir bonitinho, tiraram até onda comigo, né? Tiraram o maior sarro de mim, porque hoje eu vim de gravata. Mas o que é essa gravata? Nada. Tem igrejas que o cara, se não tiver de gravata, nem sobe no púlpito, porque a gravata é a santa. Não, querido, isso é dogma de igreja, isso é dogma de homens, nada a ver. Até porque o nosso pastor Márcio Valadão só prega domingo de terno e gravata, mas ele não diz que aquilo ali é um dogma da igreja. Tem igrejas que dizem que sim, e aí transforma isso aqui num dogma. Eu estou de gravata agora, mas a gravata não diz nada. Eu poderia estar de camiseta. André Valadão prega domingo de camiseta, com jaqueta de couro, tênis All-Star. E a unção continua caindo, o povo está recebendo a palavra. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou sendo legalista, não estou sendo fundamentalista. Eu estou dizendo que a palavra de Deus, o que ela diz que eu posso fazer, eu posso. Mas o que ela diz que eu não posso fazer, eu não posso. E os ensinos de Jesus são vida para nós. Olha só, quando Jesus perguntou assim, e vocês também não vão? E aí os discípulos disseram, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ei, querido, ei, crente, escuta aqui. Os ensinos de Jesus são palavras de vida eterna. Então, quando você for perseguido por causa da palavra de Deus, se lembre que bem-aventurado é você porque é perseguido por causa da justiça.
Não fique se lamentando com suas lutas, com suas dores, questionando a Deus. Viva sua vida cristã como diz a Escritura. Sobretudo, coloca uma coisa no teu coração. Essa é a máxima dessa palavra. Obedeça a todos os mandamentos de Jesus. Na verdade, todos os mandamentos de Jesus, tudo que Ele tem mandado, se resumem em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, viver uma vida em amor é o que Jesus pegou e destrinchou em amar o inimigo, perdoar eternamente. Os discípulos acharam um absurdo perdoar 7 vezes, né? Será que teremos que perdoar então 7 vezes, achando assim um número absurdo? Porque para o judeu ele perdoava até 3 vezes. Quarta vez já não existia quarta vez, era 3 um máximo. E aí o discípulo, querendo dar uma de maioral, de espiritual, disse: deveremos então perdoar quantas? 7 porventura? Ele disse não. Aí ele usou uma expressão filosófica de eternidade: você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Isso não é uma matemática, irmão. Não é um cálculo para dizer assim, 490 vezes. Não, não é cálculo. Não fique contando quantas vezes alguém te fez mal, te agrediu. É para sempre. Então, se eu tenho que perdoar para sempre alguém, então é porque eu tenho sempre que me relacionar com a mesma pessoa. Por isso que eu te digo que esses ensinos do tipo, abandone relacionamentos tóxicos, a pessoa que te agrediu, você não é obrigado a andar perto dela, sai de perto. Sabe, eu até entendo que às vezes tem pessoa que é neófita, está começando a caminhar, ela ainda não está fortalecida, eu entendo. A pessoa ainda não está fortalecida no Senhor e na sua palavra, é bom ter cuidado, vamos cuidar disso. Mas ela tem que ser ensinada que ela tem que andar com pessoas assim. Até porque como que essa pessoa vai aprender se não andar com a pessoa, com quem está sendo agredido? É dessa forma. Nós já fomos agredidos tantas vezes, a gente já passou por tantas situações e continuamos a nos relacionar com aquela pessoa. Algumas continuam agredindo, mas outras já estão firmadas no Senhor. Então como é que você crê? Ou seja, como é que você vive a sua vida? Porque como eu creio, é como eu vou viver. Tem gente que crê em Jesus, num Jesus legalzão, né? Eu creio em Jesus, mas ela vive de qualquer jeito, não tem um padrão. O pastor Marcelo falou que esses dias, né? Que ser cristão é um estilo de vida, eu creio nisso. Ser cristão é adotar um estilo de vida, é um estilo de vida diferente. Os ensinos de Jesus são muito diferentes. É adotar um novo padrão, é viver um novo estilo. E aí tem gente que crê em Jesus, mas vive de qualquer maneira. Não dá bom testemunho, não ama as pessoas, não ama os de casa, não ama os irmãos da igreja. Querido, não flui rios de águas vivas. E eu queria dizer para você que quando eu leio esse versículo, salta aos meus olhos a frase do meio. Tem uma vírgula, a frase do meio, vírgula de novo. Essa frase do meio, entre 2 vírgulas, que para mim salta, pastor Henrique, ela vai lá longe. É quando Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Conhece algum cristão que não está fluindo rio de água viva? Talvez seja porque ele crê do jeito dele. Ele crê em Jesus, beleza, mas do jeito dele, não é como diz a Escritura. E uma das afirmações da Escritura, um dos adjetivos que a Escritura dá para Jesus é que Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, deixa Ele governar a tua vida, deixa Ele governar tua existência, deixa Ele governar a sua mente, suas emoções, a tua existência, os teus comportamentos. Se rende logo, porque senão você vai ser um crente choramingão.
que fica, ai pastor, ai pastor, ai pastor, ai pastor. Tudo é ai pastor, tudo é ai pastor. Por quê? Porque não crê como diz a Escritura, não se rende logo para obedecer a Jesus. Obedece. Irmãos, faz uma coisa, para encerrar, eu quero encerrar te dando aqui uma direção. Quero encerrar dizendo assim, pelo amor de Deus. Tem até umas Bíblias que no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ou quando uma fala de Jesus está sendo citada numa epístola, ou lá em Atos dos Apóstolos, a fala de Jesus é em vermelho. Deixa eu te pedir um favor, para fluir rios de águas vivas em você, porque se Jesus fala isso aqui, meu amigo, então isso aqui é verdade, ele não mente. Se a gente crê nele, como diz a Escritura, então vai fluir de nós rios de águas vivas. O Espírito de Deus não vai só habitar, vai habitar e vai fluir, vai inundar. Quem tiver à volta vai ser impactado com isso. Então, escuta essa. Pega a tua Bíblia. Ela vem um divisor, não vem nela? Antigo e Novo Testamento, né? Tem uma página em branco ali entre Malaquias e Mateus, certo? Então você vai pegar ali, está aqui, Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, estão todas as palavras de Jesus, todos os ensinamentos, toda a vida de Jesus. E aí nós vamos viver o quê? Tudo que Jesus falou. Então pega a tua Bíblia, dá uma parada no teu plano de leitura anual, dá uma parada. Você estava lendo Gênesis, Samuel, Apocalipse, stop, dá uma parada. Começa a ler o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ou começa em João, o Evangelho mais espiritual de João. Começa João, pega o João, e começa a partir de hoje eu vou ler João. Aí lê João, vai grifando. Se a tua Bíblia não tem as letrinhas vermelhas, pega uma canetinha vermelha, compra uma caneta vermelha, e aí você começa. Quando chegar na primeira fala de Jesus, você pega a caneta e risca ali. Tudo que Jesus falar, você vai riscando. Tudo é importante. Jesus foi aquela pessoa que não falou nada à toa, não disse nada à toa, nada de graça. Ele não é igual a nós que joga a palavra no vento. Jesus não falou nada de graça. Jesus é aquele cara que ficava calado às vezes um tempão, calado. Mas quando abria a boca era para derrubar um exército. É assim que a gente tem que ser também, né? Mas vamos lá, a gente não chegou nesse ponto. Jesus não falou nada à toa. E as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então a partir de agora, de hoje, dá um reload na tua vida. Recomeça tudo. E recomeça no Evangelho. Recomeça ouvindo as palavras do teu mestre. Elas são vida. Começa a marcar tudo que ele disse e aplica no teu coração. Garanto, tua vida vai dar um upgrade só de ler as palavras de Jesus. É importante ler muitos livros, é importante estudar outros idiomas, é importantíssimo tudo isso. Mas se eu e você, só com a nossa Bíblia em casa, começar a grifar as palavras de Jesus e colá-las no nosso coração, a gente vai viver uma vida abundante. Rios de águas vivas vão fluir de nós. Então, querido, eu já quero encerrar. Quero encerrar sintonizando sua vida. Quero encerrar essa mensagem de hoje como quem pega aqueles, lembra aqueles rádio antigo? Tinha aqueles rádio antigo que você ficava com um botão aqui do lado e aí achava uma rádio, né? Nós precisamos sintonizar o nosso coração à palavra de Deus. Às vezes tem gente que quer orar 24 horas por dia, ora demais, jejua demais, mas não observa
Coisas pequenas, detalhes pequenos que Jesus ensinou e ela não faz. E aí eu já ouvi isso, querido, como pastor. Mas pastor, eu oro 3 horas por dia, eu jejuo e não sei o que, e eu estou me sentindo vazio. Não flui o tal do rio de águas vivas. Por quê? Aí a gente vai conviver com a pessoa, vai na casa dela, aí você vai ver como é que a pessoa trata os filhos, trata o marido, trata os vizinhos. Sabe, irmão, é horrível. É aquele cristão que quando você contrata ele para fazer um serviço, você contrata um cristão. Eu já contratei gente que eu não contrato nunca mais. Aí você contrata para ajudar o irmão, né? Fala, vamos ajudar o irmão, vamos contratar o crente, que o crente vai fazer um trem bom para mim aqui. Aí tu contrata o crente, ele faz tudo errado. Aí não tem como. Eu já ouvi isso de empresários. Eu nunca mais contrato crente para fazer nada na minha empresa. Porque o povo relaxado, que vem, cobra mais barato, mas faz tudo errado. Meu Deus. E aí a pessoa, ela vem perguntar por que a vida dela não flui rios de águas vivas. Porque ela não quer viver por padrão o que a Escritura diz sobre o Senhor. Ele é o Messias, o ungido, o enviado. Nós cremos, isso é uma verdade que nós afirmamos todos os dias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Mas Ele é Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, viva a sua vida debaixo desta verdade e creia no Senhor, não da sua forma. Não creia no Jesus do senso comum. Não creia no Jesus que está sendo falado por aí. Creia como diz a Escritura. Essa semana eu conversava com um irmão e ele me fez várias perguntas da igreja que ele veio. Ele fez várias perguntas, que lá cria assim, lá acreditava assim, lá acreditava assado. E eu, toda pergunta dele eu respondo. Na verdade isso eu falo com quase todo mundo, né? De repente tem umas 10, 20 pessoas falando, então foi comigo. Eu faço isso com todo mundo. Quando alguém pergunta, pastor, é assim, assado, eu digo, como é que diz a Escritura? Tudo eu aponto para a Escritura. Um dia eu estava num encontro com Deus e aí manifestou um demônio. E aí o intercessor expulsou o demônio. E aí a pessoa pediu um pouco d'água. Por quê? Porque a luta foi muito grande. Eu vi que aquele grupo de intercessores estava muito tempo naquela pessoa. Ou era muita encenação, ou era um demônio forte demais, que o nome de Jesus estava fraco. Sei que demorou muito. E a pessoa pediu um pouco d'água. E aí outro intercessor falou, não pode dar água para a pessoa. Não, uma pessoa que está em processo de libertação, ela não pode beber água. Não pode dar água para a pessoa endemoniada. Aí eu falei, quem falou isso? Aí quase eu digo o nome da pessoa que diz isso, né? Fulano de tal. Eu disse, isso está escrito aonde? Aí a pessoa falou, vai pegar água logo para a mulher, rapaz, que a mulher está morrendo de sede, frescura. Peguei, fui lá, eu não vou dar água porque vai que piora o quadro da mulher. Fui lá, peguei a água e falei, irmã, está lúcida, está me vendo? Sim, pastor, beba água, e dei água para a mulher. Meu Deus, irmão, nosso padrão de vida é a Escritura. É por isso que a gente sempre diz, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu amo aquela frase do pastor Márcio Valadão. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode pecar. Você não pode pecar. Pecado está escrito, ó. Adultério é pecado, mentira é pecado, fornicação é pecado. Pecado. É claro que tem umas coisas que não convém, né? Claro, não vou entrar nisso aqui hoje. Mas o que é pecado e está escrito como pecado, foge disso. Viva sua vida de acordo com a palavra de Deus. Pega o Novo Testamento, lê ele 1, 2, 3. Principalmente os evangelhos. Aquilo que é palavra de Jesus, aquilo que é ensinamento de Jesus, aquilo que alimenta a nossa alma.
Claro que as cartas, as epístolas são maravilhosas, são Ctrl+C, Ctrl+V do que Jesus falou e ainda com alguma explicação, mas eu e você precisamos firmar a nossa fé em Jesus, como diz a Escritura. Você tem que ser o que você for, como diz a Escritura, e aí do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Quero orar por você e pedir a Deus que, por intermédio do Espírito Santo, essa palavra encontre um lugar no seu coração e ela dê fruto, e esse fruto seja um fluir do rio de Deus dentro de você. Amém? Quero orar junto com você.